E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta aqui para mais um vídeo. Hoje trago mais uma vez os cortes do jornal Hora 10, edição da noite, do canal TPA Notícias, da televisão pública de Angola, que eu acabei de comentar. E os temas foram extremamente interessantes. Falei sobre a transição de poder no Canadá e a difícil relação entre Canadá e Estados Unidos, com as provocações de Donald Trump sobre a anexação do Canadá como o 51º estado norte-americano. Falei sobre esse tema ontem no vídeo, você deve recordar. Já estava extremamente atento a estes movimentos ali. Tem sido tema de debate, com sentimentos extremamente diferentes entre as partes envolvidas. E falei também sobre a situação da França, quando o político francês, o Jean-Marie Le Pen, faleceu aos 96 anos de idade, e também sobre a adesão da Indonésia ao bloco BRICS. Não é? O Brasil está na presidência rotativa do bloco BRICS e a Indonésia formalizou sua adesão ao bloco. Entre outras coisas, eu fui perguntado sobre a questão da taxação prometida por Donald Trump e trouxe a minha opinião sobre essa questão da economia na relação entre Estados Unidos e outros países. Eu peço a você, mais uma vez, que curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos e, quem pode, contribui com o Pix para que possamos fortalecer o nosso trabalho. Vamos assistir agora aos cortes. E já estamos de volta. Um olhar às notas da atualidade internacional nesta segunda parte do Hora 10 da noite. A França está de luto. Morreu hoje, vítima de doença, Jean-Marie Le Pen, cofundador da extrema francesa, com 96 anos de idade. O Palácio do Eliseu reagiu através de um comunicado de imprensa, onde considera que Le Pen está agora sujeito ao julgamento da história. Nascido em 20 de junho de 1928, em La Trétaine, o oeste da França, e formado em Direito, Jean-Marie Le Pen serviu como legionário nas guerras da Indochina em 1953 e Argélia em 1957. Jean-Marie Le Pen, pai de Marine Le Pen, foi eleito o deputado mais jovem do Parlamento em 1956, com 27 anos, e cumpriu o seu último mandato, 63 anos depois, como deputado europeu, em julho de 2019, com 91 anos. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou esta segunda-feira, numa declaração ao país, a demissão da presidência do Partido Liberal que liderava há 11 anos. O anúncio surge num período conturbado para o governo canadiano, depois da demissão em dezembro da vice-primeira-ministra e ministra dos Negócios Estrangeiros, Chrystia Freeland. A crise política acentuou-se nas últimas semanas, embalada pelas ameaças de Donald Trump de aplicar uma tarifa de 25% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos da América vindos do Canadá. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial do Canadá e o destino de 75% das suas exportações. Cerca de 2 milhões de canadianos, numa população de 41 milhões, dependem dos Estados Unidos. Quase 10 anos depois de ter chegado ao poder, Justin, de 53 anos, estava sob pressão há semanas com a aproximação das eleições gerais, numa altura em que o Partido Liberal do Canadá está mal colocado em diversas sondagens. E são algumas notas da atualidade internacional que serão analisadas já a seguir pelo Isao Agostinho e o Wellington Calazans. É com o Wellington que eu começo hoje, enquanto o Isao junta-se a nós a qualquer momento. O Wellington e o Isao, na verdade, já estão connosco os dois. Vou estender o meu boa noite a ambos e bem-vindos a mais uma edição do Hora 10 da noite. Boa noite, Dorival D'Alessio. Boa noite, Isao Agostinho. Assistindo a Hora 10, é um prazer estar aqui de volta.
Boa noite aos dois, bem-vindos à Hora 10, na segunda edição desta semana. Vamos então analisar as notas da atualidade internacional. É seguramente pela França que nós começamos, pois eu avançava aqui durante as nossas notas introdutórias sobre a morte de Jean-Marie Le Pen, que morreu aos 96 anos. É, portanto, uma morte que está a abalar não apenas a França, mas também o mundo. Wellington, é contigo que nós continuamos analisando aqui este assunto. Há este impacto, este peso todo que o Issal referiu e bem na parte final trazendo já também aqui este aspecto das condenações. Estamos a falar de um homem a quem podemos aqui associar a estas 30 condenações, sendo, portanto, parte daquilo que marcou o seu percurso. Exatamente, Dorivaldo, o colega Issal Agostinho, ele foi muito feliz quando ele falou sobre a eternidade, a perenidade da vida política, não é? Quando uma pessoa que tem uma construção histórica, ela consegue se manter presente a partir do legado. O legado não significa necessariamente que é algo positivo, atenção, que fique muito claro isso, e o colega Issal também trouxe aqui alguns aspectos que são abordados não só pela oposição, como também até pela própria filha, como extremamente controversos em relação a Jean-Marie Le Pen, que viveu 96 anos, é uma longa vida, quase um século, com uma vida na política francesa de muita presença, participou de diferentes fases do país. Ele foi conhecido por posições vistas como controversas, teve um impacto duradouro na política francesa e permanecerá aí como tema de debate, certamente, durante muitos anos e talvez até décadas, por tudo que provocou como debate. Ele elevou o movimento de extrema-direita a um cenário mainstream, algo que era improvável naquela imagem da França, daquela época de tentativa de resgate de uma supremacia da língua francesa, da diplomacia francesa. Então, no início deste século, ele conseguiu trazer para o debate francês algo que chocou muitos em todo o mundo, que foi a visão com posições extremamente firmes, de direita, e que são até hoje vistas por alguns como exacerbadas. Mas as reações à morte do Le Pen, elas variaram de maneira assim, extremamente distintas, Isto reflete a polarização que ele mesmo representou e ajudou a construir no cenário político francês, até mesmo a própria filha, como o colega Issal colocou, a Marine Le Pen, ela que o expulsou do partido para se distanciar do seu legado, ela, na rede social X, não fez nenhuma menção à morte do pai, até aqui, pelo menos, no momento em que estamos comentando, o que reflete aí uma certa tentativa de distanciamento, deste episódio, desta marca do próprio pai. Então, enquanto isso, vários membros do Rally Nacional, que prestaram homenagens, reconhecendo a influência de Jean-Marie Le Pen na política francesa. E nós temos que falar que um aspecto muito negativo dos seus posicionamentos foi a questão do racismo. Ele realmente foi muito infeliz na sua posição racista e, por isso, foi extremamente criticado e, inclusive, punido por este tipo de posicionamento. O Jean-Marie Le Pen, ele foi citado pelo primeiro-ministro francês atual, François Bayrou, e também o Emmanuel Macron,
o presidente, mas com uma abordagem extremamente cautelosa, reconhecendo Le Pen como uma figura histórica da extrema-direita, algo que não acrescenta muito na análise que nós já conhecemos dele. Então, o impacto, Dorivaldo, desta passagem, não é, do Le Pen, da morte aos 96 anos de idade, na sociedade francesa, permanecerá como um tema a ser debatido, pois tudo que ele produziu como polêmica na sua longa trajetória política acaba por refletir a complexidade de sua figura na política contemporânea, especialmente neste momento de grandes rachaduras e cicatrizes abertas na política francesa. Certo, Wellington. Obrigado pelo teu comentário. Vamos agora aqui olhar para o segundo assunto desta noite e é para o Canadá que nós vamos olhar. O primeiro-ministro do Canadá anunciou ontem, numa declaração ao país, a demissão da presidência do Partido Liberal, que liderava há cerca de 11 anos. Eu continuo contigo, Wellington. Com esta demissão aqui feita, o que é que poderá seguir? Dorivaldo, essa demissão, ela tem esse nome porque não tem outro jeito de chamar, né? Esse pedido de demissão aí, ele praticamente foi uma imposição dentro do partido, da sociedade do Canadá. Ameaças externas, incerteza sobre o futuro do país. Então, o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, ele anunciou a renúncia, isto foi ontem, não é? Após mais de 9 anos no cargo, em um contexto de queda significativa nas taxas de aprovação popular e também na insatisfação interna do Partido Liberal que ele liderou até ontem. Então, aos 53 anos de idade, Trudeau continua como o líder mais antigo entre os países do G7. Ele vai continuar como primeiro-ministro até que um novo líder no partido seja escolhido, com o parlamento suspenso até 24 de março, para facilitar esse processo de transição. Né? Mas o novo líder liberal se tornará o 24º primeiro-ministro do Canadá. Ele enfrentará rapidamente uma eleição prevista para outubro, mas provavelmente será antecipada, considerando que o Partido Conservador é o favorito nos inquéritos de opinião pública. Para além disso, os principais partidos da oposição já anunciaram que apoiarão uma moção de desconfiança, o que poderia levar à derrubada do governo de Trudeau. Antes de deixar o cargo, Trudeau enfrentará inicialmente a ameaça de tarifas impactantes anunciadas por Donald Trump ao assumir a presidência dos Estados Unidos da América no dia 20 de janeiro. Os eleitores do Canadá estão insatisfeitos com os altos preços e a escassez de moradias, podem favorecer os conservadores, esse tipo de insatisfação, e isso certamente resultará numa derrota expressiva imposta aí ao partido do Trudeau. Independentemente de quem venha a liderar o partido em substituição ao Trudeau, que pediu aí o seu afastamento, deverá ser realmente alijado do processo político do Canadá. Bem, é importante lembrar que, como eu falei, a popularidade de Trudeau ela está em baixa, mas ela vem caindo desde 2021, afetada por aumento dos preços dos alimentos e também nas moradias, que é a questão mais polêmica no Canadá até aqui. Bem, aqui, Dorivaldo, eu antecipo algo que certamente nós teremos que comentar nas próximas semanas e meses, porque Donald Trump ele tem expressado de maneira extremamente contundente opiniões sobre o Canadá, sugerindo que o país deveria se tornar o 51º estado dos Estados Unidos da América para resolver questões de déficit comercial. Veja só que situação. É algo que produz um ruído muito grande nas relações entre Canadá e Estados Unidos da América. O novo primeiro-ministro que irá substituir o Trudeau irá já herdar
ambiente extremamente hostil com o principal vizinho do Canadá, que é os Estados Unidos da América. E estas tensões tarifárias entre os dois países, elas vão continuar a ser uma preocupação que vão impor aí a necessidade de encontrar soluções de estabilidade e uma ação muito veemente do governo do Canadá. Então, Dorivaldo, não quero ser pessimista não, mas a situação aí entre Estados Unidos e Canadá, se o Donald Trump não estiver apenas praticando mais um blefe tão comum, né, na sua prática política, nós teremos aí uma situação extremamente desagradável. É como, por exemplo, para o nosso público compreender bem, né, São Tomé e Príncipe, que é carinhosamente conhecido como 19ª, mas isso é apenas uma brincadeira que nós fazemos, se amanhã o presidente João Lourenço dissesse que iria incorporar São Tomé e Príncipe a Angola. É mais ou menos isso que está acontecendo entre Estados Unidos e Canadá, o que é extremamente deselegante por parte do Donald Trump, para não dizer mais do que deselegante, né? Uma palavra assim, bastante diplomática que eu encontrei aqui para não estragar a noite do nosso público, Dorival. Certo, Wellington. Muito obrigado. E nós, entre os assuntos anunciados, não chegamos a falar aqui também sobre os BRICS, é um assunto que nós vamos comentar a seguir, mas que passamos também a dar uma nota aos telespectadores. A Indonésia tornou-se o 10º membro pleno do BRICS nesta segunda-feira. O anúncio foi feito pelo governo brasileiro, que é um dos membros fundadores do bloco, que reúne economias emergentes e detentor da presidência rotativa para 2025. O governo brasileiro acolhe a entrada da Indonésia nos BRICS, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado. Detentora da maior população e maior economia do Sudeste Asiático, a Indonésia partilha com os demais membros do grupo o apoio à reforma das instituições de governança global e contribui positivamente para o aprofundamento da cooperação do Sul global. De acordo com o Ministério, a candidatura da Indonésia recebeu o endosso dos membros plenos dos BRICS em agosto de 2023. No entanto, a nação, quarta mais populosa do mundo, optou por adiar a sua adesão formal ao bloco até a formação do seu novo governo eleito. E nós seguimos analisando as notas da atualidade internacional. Com Wellington nós damos o pontapé de saída a esta análise. Wellington, está, portanto, o bloco a expandir-se, uma expansão que acontece mesmo em meio a receios também de algumas promessas feitas já aqui por Donald Trump, que toma posse ainda este mês como presidente americano, uma delas passando para o aumento das tarifas em cerca de 100% aos países pertencentes a este bloco. Olha, Dorivaldo, antes de comentar sobre Donald Trump outra vez, eu gostaria de falar que a Indonésia, ela fortalece de maneira substancial o bloco BRICS, porque para um bloco que já possui China, Índia, Brasil, Rússia, né, Irão e outros países que aderiram, como Emirados Árabes Unidos, então nós temos aí uma disputa de poder global extremamente interessante. O bloco sempre faz questão de destacar que é um bloco que busca a independência de países nas suas relações exteriores. E, com isso, há aí, visto pelos Estados Unidos da América e pelo G7, um certo temor, especialmente dos Estados Unidos, por causa da questão do dólar, porque não é segredo para ninguém que o bloco BRICS ele busca desdolarizar o comércio internacional, apresentando um objetivo comum entre seus integrantes, inclusive com a parceria comercial, né, através de moedas entre os países membros. E por isso o Donald Trump traz essa ameaça de taxação a 100%. Ora, taxação a 100% é uma punição ao povo norte-americano. É muito importante que isso fique claro. Por quê? Porque a indústria norte-americana não tem capacidade de competir com a indústria da China, da Índia
e de outros países do bloco BRICS, por causa de preços, né, da chamada livre concorrência. Então, uma economia que depende do consumo, como a norte-americana, o presidente que vai assumir dia 20 de janeiro, prometer taxar os produtos que são importados por necessidade no consumo interno, ele já está anunciando aí de uma maneira extremamente equivocada, né, que vai punir o povo norte-americano. Então, isso não é visto pelos quadros do bloco BRICS, né, especialmente da área da economia, como uma ameaça aos interesses do bloco. Obviamente que todos querem ter uma boa relação com o mercado norte-americano. Mas se Donald Trump brigar com todo mundo que ele está prometendo, União Europeia, BRICS, ele vai fazer dos Estados Unidos uma espécie de planeta dentro do planeta Terra, né? Assim, totalmente isolado. Eu costumo chamar isso, inclusive, de uma maneira pejorativa, como a cubanização dos Estados Unidos, né? Já que os Estados Unidos impõem até hoje as sanções a Cuba. E o Donald Trump está prometendo fazer com os Estados Unidos aquilo que os Estados Unidos historicamente têm feito com Cuba. Então, é uma coisa realmente inusitada na política. Mas a Indonésia tem aí o comprometimento de criar uma estrutura global mais inclusiva e justa, como você mencionou, e é muito interessante para o país fazer parte do bloco BRICS, porque reduz a sua dependência de exportação para os países ocidentais, que impõem muitas condições danosas para a Indonésia na importação de seus produtos. Então, acredito que esta expansão do bloco BRICS seja mais um interessante capítulo para a análise da geopolítica, porque tudo passa por economia, né, Dorival? Certo, Wellington, obrigado. Wellington Calazans, obrigado também pela participação em mais uma edição do Hora 10 da Noite. Aos dois quero, de forma conjunta, agradecer por mais uma presença aqui marcada. O Wellington poderá ser visto novamente pelos nossos telespectadores sábado no Conexão Angola, certo? É isso aí, Dorival. Muito obrigado por hoje, um grande abraço, e a você assistindo, muito obrigado também. Um abraço ao colega Sal e até a próxima segunda aqui no Hora 10 e sábado no Conexão Angola. Você assistiu aos cortes do programa Hora 10, o Jornal da Noite, na televisão pública de Angola, no canal de notícias, que eu participo às segundas e terças, comentando a geopolítica, política internacional, atualidade internacional, né? Você faz aí a escolha deste trabalho. Para mim é sempre um prazer poder comentar sobre aquilo que acontece em todo o mundo, né? Eu sempre tive essa paixão pela profissão e por esses temas internacionais. Antes de concluir, eu gostaria de dizer que a Coreia do Norte testou com sucesso um novo míssil balístico hipersônico e, segundo o líder norte-coreano Kim Jong-un, este novo míssil hipersônico lá da Coreia do Norte reforçará o poder de dissuasão do país contra adversários na região do Pacífico. Então, é mais uma grande conquista tecnológica no setor bélico aí dos norte-coreanos, né? Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu peço que você curta, comente e compartilhe. Quem pode, contribui para o canal ficar fortalecido através do Pix que está na tela, tá bom? Muito obrigado e sábado tem Conexão Angola. Até lá!